O vídeo é destinado a que público? Consideramos a ideia de ser um vídeo informativo para nossos próprios casos, estudantes de psicologia. Portanto, esse será o nosso público-alvo e esperamos dar um panorama geral tanto sobre a própria teoria de Alport, quanto sobre os estudos dele acerca das teorias da personalidade. Contextualização: Alport e as mais 50 teorias da personalidade. Vou fazer uma citação. Gordon Alport oficializou o marco inicial do estudo da personalidade na ciência psicológica. O teórico tentou preservar uma concepção de personalidade como uma essência espiritual única, a qual não pode ser completamente mensurada por métodos científicos, ao mesmo tempo em que adotou uma compreensão behaviorista de traços, em que sistemas de hábitos e medidas seriam componentes básicos da personalidade. Agora, para nós, estudantes de psicologia, Alport, considerado pai da psicologia da personalidade, encontrou mais de 50 teorias da personalidade e tentou juntar todas para saber o que tinham em comum e qual a definição de o que é a personalidade. Isso o levou a propor sua própria teoria e tentar responder questões sobre as personalidades e sobre os indivíduos sadios. O que é a personalidade sobre sua ótica? E como seu estudo acerca das teorias das personalidades influenciavam em suas próprias teorias. Para ele, a personalidade seria como uma organização dinâmica, sendo sempre sujeita a mudanças dentro do indivíduo, aquele dentro dele que determinava seus ajustes únicos em comportamentos e pensamentos característicos. Alport acreditava e compartilhava de uma ideia mais behaviorista. Não descartou nenhuma em uma posição autodestrutiva, por acreditar que a maioria dos comportamentos compulsivos teriam origem ali, porém acreditava mais em motivações conscientes. Por isso, para ele, os comportamentos de um indivíduo podem ser expressivos, além de adaptativos, o que pode nos dizer que os indivíduos se moldam ao ambiente e, inversamente, moldam o meio. Além de ter pesquisas realmente significantes quanto à personalidade, seu objeto em relação à sua teoria é o indivíduo. As motivações e características, a estrutura de sua personalidade com os traços e níveis, apresentam também disposições motivacionais e estilísticas. Acreditava e estruturou sua teoria com base na motivação. Segundo ele, as pessoas não só reagem ao ambiente, mas também o moldam e o fazem reagir a elas. E uma teoria que fosse adequada deveria permitir o comportamento proativo e não só reativo e homeostático, como as demais teorias. Sua teoria, uma das primeiras humanistas, apresentava uma estrutura, buscando contemplar o indivíduo sadio, que é muito mais livre e sujeito de si do que na psicanálise. Os indivíduos adultos e sadios são em geral conscientes do que estão fazendo e de suas razões para fazê-lo. Também enxergam o ambiente mais claramente, não objetificando o self, e têm propósito de vida, pois o self tem a capacidade de amar os outros e a maturidade traz aceitação pelos que são, contribuindo para o equilíbrio emocional. As características individuais de cada um são as estruturas da personalidade ou disposições pessoais, que estas são divididas em 3 níveis: cardinais, que são como paixões predominantes, as centrais, que têm enfoque na vida do indivíduo, e as secundárias, que são menos visíveis, mas em número maior que as centrais, sendo facilmente colocadas em comparação, as tornando traços comuns. Todas as disposições pessoais têm força motivacional. Isso porque as disposições motivacionais são sentidas com muito mais força e iniciam a ação. Uma das maiores inovações, digamos assim, dentro da psicologia individual de Alport, foi ele parar para observar a questão da orientação religiosa e do preconceito. E ele classificou a orientação religiosa como intrínseca versus extrínseca. O que seria a intrínseca?
seriam as pessoas que realmente possuem uma crença internalizada e a seguem integralmente. Elas levam essa fé, digamos assim, de fato como um estilo de vida, diferentemente da religião extrínseca, onde a pessoa procura apenas uma utilidade para a religião. Então, ele considera um dos traços das pessoas maduras psicologicamente ser conduzida por essa orientação intrínseca. E dentro desse contexto, ele observou que muitas vezes as pessoas com orientações extrínsecas, elas possuíam traços de preconceito e o ambiente religioso era apenas um pano de fundo para as pessoas que têm esse preconceito poderem externalizá-lo dentro de um ambiente de senso comum, digamos assim, né? De senso comum dentro da visão preconceituosa. E a partir disso, algo muito interessante é que ele sugeriu uma redução do preconceito por meio do contato ideal, que ficou conhecida como a hipótese do contato. Bom, as críticas sobre a sua teoria nem todas são ruins, e as principais que trouxemos para falar foram: sua teoria explicava bem as pessoas psicologicamente saudáveis, mas e os mentalmente transtornados? Gerou pesquisa? Refutabilidade baixa? Teoria útil? Classificada como alta, apesar de ter uma utilidade moderada como guia para profissionais.